Queridos, você pode abrir sua Bíblia, por favor, em Isaías 49, livro do profeta Isaías 49, vamos ler apenas o verso 15. Queria que você guardasse seu coração. Hoje, como nós falamos, né? Claro, você sabe, você celebrou também, reunindo sua família aí. Aliás, a família está mais reunida do que nunca, né? Quando foi que a sua família já passou tanto tempo assim, bem junto? Quando foi? Eu penso a você que talvez você não vá lembrar de um tempo, né? Onde você conseguiu passar tanto tempo junto com a família, tanto tempo junto em família, né? E aí nós estamos aí nesse privilégio. Por isso, queridos, que nós vamos orar sim por aqueles que estão sofrendo já, né? Pessoas que nós conhecemos, que têm familiar, que têm, né, amigos, que têm conhecido já vítimas, né, desse vírus tão terrível, né? Mas orando ao Senhor para que o Senhor fortaleça, para que o Senhor ajude. E nós vamos, claro, irmãos, em nome de Jesus também, orar a Deus e dizer: Deus, fala conosco, prepara a nossa mente, nosso coração, né, para cada momento que está por vir, que está por vir. Verso 15 do 49 de Isaías diz assim, ó: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Olha que coisa tremenda. Ainda que uma mãe que amamenta esqueça seu filho, ainda que, você sabe que esse ainda que é assim, uma extrema possibilidade, bem remota, né? Bem remota. Mas ainda que isso aconteça, eu jamais, diz o Senhor, me esquecerei de você. Olha como Deus olha para nós. Olha como Deus nos vê, queridos. As características de um amor de mãe são incríveis. Eu não sei se você tem parado de verdade para pensar, olhar para sua mãe, não como aquela que faz, não como aquela que tem os deveres de casa, mas como aquela que foi dotada, capacitada por Deus para fazer coisas incríveis, coisas que só a mãe faz. Irmãos queridos, nós temos aí muitas expressões de amor, né? Temos sim. O amor namorado, o amor de marido e esposa, o amor pelo trabalho, pela profissão, não é? O amor entre amigos, né? O amor entre, sabe, tantas outras relações. Mas, queridos, nenhum desses amores, nenhum desses sentimentos, nenhum desses se compara ao amor de mãe. Nenhum. Esse amor de mãe, queridos, é o que nós podemos afirmar com toda convicção, com toda certeza. É aquele que mais se aproxima, é aquele que mais reflete, é aquele que melhor traduz o amor de mãe, o amor de Deus. Esse amor, o amor de mãe, é o que melhor traduz o amor de Deus. Por isso nós precisamos olhar e perceber esse amor, queridos, como, sabe, irmãos, diariamente uma aula, um reflexo, sabe, uma demonstração desse amor de Deus por nós. Olha o que a mãe tem feito, olha o que a mãe faz. A Bíblia enfatiza, queridos, a paternidade de Deus, mas também a Bíblia fala da natureza materna de Deus, desse Deus que acolhe. Deus é compassivo, Deus que conforta, como a mãe conforta seus filhos. E também ainda em Isaías 66, 13, diz assim, ó: como alguém a quem consola a sua mãe, assim eu consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Então assim, o nosso Deus também, ele tem essa expressão desse amor materno. E Isaías vê Israel de fato como uma criança sendo amamentada, uma criança totalmente dependente do Senhor, que nunca irá esquecer. Um Deus que nunca esquece da criança, um Deus que nunca esquece de Israel. Você sabe que o sumo sacerdote, ele trazia da sua indumentária, né? Ele carregava em seus ombros e também em seus corações os nomes das tribos de Israel, não é? Ele carregava esses nomes cravados em joias. Mas Deus cravou na palma da sua mão. Deus tem o seu nome cravado na palma da sua mão. Nós temos os nossos nomes escritos em muitos lugares. A nossa identidade, a nossa placa, documento, registro, cartório, em vários lugares. Mas, queridos, Deus nos ama de tal forma que não há como Ele esquecer de nós. Por isso, nunca pense que Deus esqueceu de você.
Nunca pense, nunca deixe pousar na sua mente, ainda que venha um pensamento, ainda que por um instante, sabe, alguma coisa queira lhe convencer de que você está só, de que você está abandonado, de que, sabe, se Deus estivesse com você, você não estava passando por isso. Entenda uma coisa: Deus está passando com você cada aflição, cada alegria, cada conquista, cada perda também, cada momento difícil, cada deserto. Deus está conosco em todo tempo, em todo tempo. Qual é o momento que a mãe não quer estar conosco? Só quando ela não pode estar mesmo, só quando ela não pode. Por isso, queridos, a palavra inclusive gravar é a mesma palavra que gera a palavra esculpir. Esculpir é o mesmo que permanência, é o mesmo que permanecer, algo que está gravado, esculpido. Não é escrito ali com lápis grafite, não. É gravado. Por isso, queridos, esse amor de mãe, ele tem uma marca profunda do amor de Deus. Ser mãe, queridos, ser mãe é uma das tarefas mais importantes na vida de uma mulher. Gerar, dar à luz, cuidar. O amor de mãe, queridos, é verdadeiro, é forte, profundo. É um amor lindo. Você já parou para pensar da origem desse amor? De onde vem esse amor? De onde vem essa capacidade? Vem do céu, queridos. Não tem outra origem. Você não nasceu assim, simplesmente fruto de um planejamento, seu pai e sua mãe. É muito mais que isso. Deus, ele gerou e Ele deu à mãe essa capacidade. Se não fosse assim, queridos, de onde viria esse dom para gerar, para nutrir, para cuidar, para se doar, tanto a um filho como a mãe faz? Deus amou o mundo e deu seu filho. Deus amou seus filhos, deu a mãe. Essa mãe é a mesma que gera, cuida, nutre, para quê? Para a vida. E depois ela diz: filho, vai. E ela abençoa. Quantos casamentos ali a gente está fazendo? E está vendo o que ali? A mãe despedindo do filho, da filha. Aquela filha, aquele filho que cuidou com tanto carinho, que gerou, que chorou, que passou noites em claros. Não é assim? Nas doenças, nas gripes, né? Aqueles momentos difíceis. Sabe aquele sonho que o filho tanto queria? Às vezes a mãe não tem condições, ela faz um esforço para conseguir realizar o sonho de um filho. Ela chora, se alegra, ela vive, a vida dela está ali em torno, girando ali, ó, tudo para ver aquele menino crescendo, aquela moça, aquela menina se tornar uma mulher, uma moça. E daí a pouco no casamento ela faz o quê? Abençoa, se derrete em lágrimas, é verdade, mas ali ela entrega, ali ela se despede, não deixa de ser mãe, mas ali agora tem um outro endereço, ali agora tem uma outra realidade. O amor de mãe, queridos, é esse amor forte, é esse amor incomparável. Nenhuma força na vida da criança é tão poderosa quanto a influência do amor de mãe. A criança recebe uma forte influência da mãe. Por isso que você pode ver direitinho alguma situação, sabe, ou conflituosa, ou alguma situação ali que não está muito ajustada, tal, ou então aquele filho também que avança, que cresce, que prospera. Pode ver, sempre vai ter a história de uma mãe, não é? Apoiando, encorajando, sabe, livrando, protegendo, amando, sabe, presente. Porque esse amor, ele causa um impacto muito forte. O Criador dotou o ser humano de muitas capacidades, incríveis. E aí, na ciência, tecnologia, ó, o que é que nós estamos fazendo aqui hoje, queridos? É incrível esse negócio da tecnologia, impressionante. Quanta coisa nós vemos aí, quanta coisa o homem consegue fazer, e tudo isso vem de Deus, essa capacidade de Deus, de produzir, de gerar. Mas Ele deu à mãe uma coisa chamada instinto materno. Queridos, esse instinto materno é uma clara demonstração, evidência de um instinto, sabe, de um coração divino, que representa essa força interior, fruto do amor que Deus deu às mulheres. E essas mulheres têm experimentado isso, assim, sabe, irmãos, essa aventura incrível de ser mãe. Há mães que desconhecem e ignoram a fonte de toda a capacidade materna. Essa é uma verdade também. Há muitas mães que desconhecem.
Há muitas mães que não se dão conta do propósito divino da maternidade. Então, elas, por não conhecerem esse propósito divino, elas querem o bem para os seus filhos, porque elas têm, ainda que não conheçam a fonte, ainda que não conheçam ao Senhor, mas elas têm, por sua natureza, na sua formação, que Deus já deu, esse anseio, esse desejo de valorizar o filho, de ver o filho crescendo, de ver o filho prosperando. Só que por não conhecer a Deus e o plano de Deus, o que é que faz? Investe fortemente na educação. Ah não, meu filho tem que ter uma formação, ele tem que ser um doutor, ela tem que ser uma doutora, e começa a se importar demasiadamente e unicamente com isso. Quer que o filho se torne alguém de condição financeira elevada, que tenha um padrão de vida melhor, né? Que reflita uma pessoa de sucesso, que tenha um reconhecimento da sociedade. Ou seja, aí às vezes você vem de uma família humilde, vem de uma família muito simples, né? Mas aí o que é que acontece? Ah, eu não estou olhando Deus, nem glória de Deus, nem nada. Eu quero que meu filho seja o melhor. Melhor na escola, melhor na faculdade, melhor no mercado de trabalho, se dê bem na vida. E aí esse menino cresce, essa menina cresce com esse propósito, se dar bem na vida. Na mente desse menino, dessa menina, né? Desse filho, dessa filha, qual é o propósito de vida? Ela se dá bem na vida. Ou seja, ela não aprendeu a servir. Ela não aprendeu em casa, muitas vezes, a dar. Ela só recebe. E o propósito de vida é se tornar alguém importante. E aí quando essa mãe que sabe, que se doou, que orou, que chorou, que sofreu, que muitas vezes, sabe, fez de tudo, quase que o impossível, para conseguir o sucesso do filho, mas por ter deixado Deus de lado, por não conhecer a Deus, o que é que acontece? Fez muitas vezes desse filho alguém ganancioso, ambicioso, egoísta, até chegou lá onde queria, só que não olhou mais para trás, ou seja, esqueceu a própria mãe. Quantos muitas vezes até conseguem sim, grandes planos, grandes projetos, mas não conseguem olhar para Deus, não conseguem olhar a dor do outro, não tem sensibilidade de perceber o aflito. Por isso, queridos, que vejam, a mãe, muito embora ela tenha essa natureza já dada por Deus, né, de doação, mas ela precisa colocar Deus no centro. Ela precisa trazer o seu filho assim à presença. Grandes homens de Deus que dizem uma coisa, grandes homens aos olhos dos homens é outra coisa bem diferente. Por isso que criar filhos, irmãos, nós sabemos, temos que educá-los com certeza. Temos que investir neles sim, para que cresçam, para que prosperem, para que sejam bem-sucedidos, com certeza. Sabe, irmão, isso aí faz parte. Nós estamos num contexto de vida onde estudar, trabalhar, crescer, prosperar é bênção. Mas nada sobrepõe ao conhecimento de Deus, querido, nada. Ensina ao seu filho. Essa semana nós falamos muito às tardes aí, em nossas lives, sobre a importância da geração de uma cultura de honra. Ô queridos, parece que a gente esqueceu essa palavra. Vamos resgatar essa cultura de honra dentro da nossa família. Resgatar essa cultura de respeito, de servir, de doar. Ensinar nossos filhos, desde pequenas tarefas em casa, desde pequenas atribuições, mas ele aprender que o mundo não gira em torno dele. Não é nada que vai atrapalhar os estudos, não é nada que vai atrapalhar o lazer da criança, não é nada que vai atrapalhar, nem vai trazer um fardo para a criança, exploração infantil. Não se trata disso. Isso é uma bandeira que o mundo tem levantado para gerar uma permissividade na educação, uma distorção de valores. É outra coisa. O que nós estamos falando aqui, quer dizer, é da formação de filhos, da criação de filhos para a glória de Deus. Filhos bem-sucedidos, sim, mas aos olhos de Deus. Filhos bem vistos, sim, mas para a glória de Deus. Filhos que entrem e saiam dos lugares e a pessoa diga assim: louvado seja Deus pelo seu filho, por sua filha, porque ela esteve aqui entre nós, passou um dia, ou está na minha célula, e essa pessoa assim, olha, é apaixonada por Deus. Ela honra as pessoas, ela sabe entrar, ela sabe servir, ela não é aquela que quer primeiro o que eu quero, não é.
Queridos, não existe nada melhor do que saber que os nossos filhos andam na verdade, que é Jesus. Não existe nada melhor. Não tem nota 10 na escola, irmãos, embora seja importante. Por favor, filho, você que me escuta, continue tirando 10, e amém por isso. Mas tire 10 também aos olhos do Pai Celestial. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Queridos, nós precisamos entender que filhos são concessões de Deus. Na verdade, os filhos são de Deus. Mãe, você é mãe porque Deus confiou a você. Deus deu a você essa honra. Deus deu a você esse privilégio. Deus deu a você essa capacidade incrível. O Senhor confiou a criação do seu povo, as mães. Olha só. A educação, o preparo. E assim como o oleiro faz vasos para honra e para desonra, há mães que criam filhos para honra e há mães que criam filhos para desonra. Tudo isso vai depender muitas vezes da inclinação do coração, para orgulho dos pais, para alegria dos pais ou para a vergonha dos pais. O provérbio fala muito sobre isso. E nós estamos numa cultura hoje, queridos, onde parece que a criança, né? E não importa a idade, pode ser de meses, ela domina mesmo a agenda, ela direciona, é a cultura nossa. E aí nós precisamos entender, nós vamos voltar um pouquinho na Bíblia e perceber como é que se criava. Ah, não, porque era naquele tempo, mas peraí, vamos ver princípios, né? Vamos ver princípios. Não dá mais para ter como Susana Wesley, que teve 19 filhos. Eu não conheço ninguém da minha geração que ouse dizer, né, que quer ter 19 filhos. Eu não conheço. Você conhece alguém? Ela teve 19 filhos. A mãe do George Washington, por exemplo, né, era uma mulher cristã consciente de sua dependência do Senhor. Era uma cristã piedosa, que orava, que ensinava princípios. Queridos, é isso que nós precisamos entender. É essa cultura de honra que nós precisamos resgatar. Filho, ele está sendo gerado, ele está sendo formado, ele está sendo preparado. Ele não tem condições de determinar a agenda. Ele não tem condições emocionais, intelectuais, espirituais, de dizer o que o pai, o que a mãe tem que fazer. Não tem, não é o momento. Se nós fizermos isso hoje, nós vamos estragar os nossos filhos para amanhã. Eles vão entrar num casamento estragados. Por que tanto divórcio hoje? Porque às vezes o rapaz não sabe ser marido, a moça não sabe ser esposa, ela sabe ser filha e sabe ser filho. Me dê na mão, eu quero tudo pronto, porque minha mãe fazia assim. Eu conheço um amigo. Primeiro dia, primeira refeição, após o casamento, ele sentou na mesa, a esposa botou o almoço, ele já não ajudou em nada, né? Mas aí, primeiro dia, né? Aquele romantismo ainda reinando, estava ele lá sentado. O que acontece? Ela botou o bifão lá, desse tamanho, na travessa lá, e ele ficou esperando. E ela disse, está esperando o quê? Não vai comer? Não, estou esperando que você pique a carne. Como assim? Ah, é, porque minha mãe cortava a carne para mim. Ela ficou em crise, a primeira. E depois foi uma sequência de muitas outras crises. Levar a toalha para o banheiro, levar calção, peças íntimas, ele levar para o banheiro? Não, a mãe colocava lá, ele só tinha que ir tomar banho. Percebe? Como tem mãe que parece que cria filho para si, parece que o filho vai ser eternamente dela, uma propriedade. Ela não lembra, ela não percebe que esse filho está sendo preparado, forjado, que essa menina, ainda que com todos os mimos, de roupinha bonitinha, de roupinha de marca, de sapatinho novo, de celular de última geração, sabe esse bebelozinho, essa coisa linda? Amanhã ela vai cozinhar, ela vai precisar lavar um prato, sabe, ela vai precisar passar um pano na casa. Ah não, porque ela vai casar com um doutor, e ele vai pagar 3 empregados, tem certeza disso? Essa é a vontade de Deus? Melhor preparar por precaução, vai que o doutor não chegue, né? E você sabe, ela tem 2 mãos, tem 2 pés, sabe fazer. Prepare seus filhos para serem honrados e para honrarem também. Prepare seus filhos para servirem com alegria. Com alegria. Isso não mata ninguém, pelo contrário. Isso nos dá uma sensação de capacidade, de pertencimento.
Verdade, estou numa casa onde eu não faço nada, só desfruto, tem alguma coisa errada. Pois é, George Washington, uma mãe cristã, educou o filho nos princípios da palavra. Quem foi George Washington? Primeiro presidente americano, primeiro e um dos mais honrados, um dos melhores da história dos Estados Unidos. Enquanto isso, a mãe de Nero, que era gananciosa, sensual, assassina, acabou sendo morta pelo próprio filho. Sem dúvida alguma, essa mãe, todas as mães, elas têm um poder de influência incrível, um poder, uma capacidade de influenciar seus filhos, sabe, a honrarem, a servirem, a entrar e sair no lugar dignamente, honrando o nome do Senhor, ou como também envergonhando, fazendo vexame, dando piti, qualquer coisa. Susan Wesley, que nós falamos agora, 19 filhos, nunca abriu mão de orar pelo menos 1 hora por dia, por todos os filhos, e ninguém incomodava, sabia que ela estava orando pelos filhos. Naquele momento era ela e Deus, sabe por quê? Ela sabia que ela mesma, Susana, não tinha condições de criar esses filhos para a glória de Deus, ela mesma. Fazia, sabe o quê? Orava, 1 hora pelo menos, 1 hora. E aí dessa oração, dessa vida piedosa, dessa consciência cristã, veio John Wesley, um grande avivalista do século XVIII, e também o Carlos Wesley. E você pode pesquisar aí, você vai ver as músicas, um dos melhores músicos evangélicos de toda a história, Carlos Wesley. Por quê? Ali, fora os outros que todos foram influentes, esses dois destacaram. Começar não é fácil, começar aliás é fácil, dizer, eu quero ter filhos, eu quero criar filhos para a glória de Deus, é uma decisão fácil, difícil é perseverar. Talvez você, mãe, já orou mais pelos seus filhos, talvez você, mãe, já tenha dedicado mais tempo à oração, e eu quero dizer a você, bata a poeira, se levante, comece a orar de novo, comece a orar novamente, comece a batalha de oração, não desista, não desanime. Talvez você diga, pastor, eu não tenho filhos, eu não gerei, eu não tenho filhos, pois peça a Deus filhos espirituais e ore por eles, da mesma forma, porque por incrível que pareça, ainda que Deus tenha capacitado a mãe, para ser essa que, sabe, que expressa o amor de Deus, mas tem muitos, não poucas, muitas, que não fazem, não consegue pensar além da sua própria vontade, não consegue ir além daquilo que ela mesma quer. Se ela tiver que sacrificar por alguma coisa, vai ser por elas, e incrivelmente, até pelo filho, ela abre mão, até o filho ela deixa. Mas tem muitas mães intercessoras, mães que geraram, mães que adotaram, mas que se tornaram mães. A Mônica, mãe do Agostinho, que gerou o Agostinho, orou mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Agostinho era um homem devasso, promíscuo, vivia nas noitadas, não queria nada, desprezava o evangelho. E era uma mulher piedosa, de oração, e ela orou ao Senhor, não desistiu. E ela sempre dizia, um filho de muitas lágrimas, eu não vou perder, não vou abrir mão. Muitas lágrimas já haviam sido derramadas por ele. Muitas pessoas já tinham dito, desista, não tem mais jeito, como é que você vai orar tanto? Esse rapaz não quer nada. E talvez você conheça pessoas assim, mães orando por filhos, que quando você mesmo olha assim, tem certeza que ele quer alguma coisa? Não, ele não quer, mas o Senhor quer. E nós vamos orar crendo na vontade de Deus, clamando a Deus, ao Senhor. Agostinho se converteu e se tornou um dos maiores teólogos de toda a história. Ninguém vai a um seminário sem estudar Agostinho. Todo mundo estuda. Ele influenciou todos os pensadores cristãos. Todos os pensadores. Os reformadores, todos têm que estudar, têm que ver a história de Agostinho. Por isso você, mãe, não desista. Você está gerando filhos para a glória de Deus. Homens que podem marcar a história, que podem fazer a história. Por isso, não pense que ser mãe é pouca coisa. Não pense que a sua profissão é mais importante. Não pense que a sua ascensão profissional é mais importante. Não pense que o seu salário é mais importante. Não pense que as suas amizades, suas outras atividades são mais importantes. Não pense isso, porque tudo isso vai passar. A empresa que você trabalha, um dia você vai sair, vão colocar outro no seu lugar, mas você não tem como colocar outra mãe no seu lugar. É você que exerce esse papel. Exerça com honra, exerça com privilégio, com amor, na bênção, na direção do Senhor. Tem que trabalhar, trabalhe, mas entenda, na sua mente, você sabe, mais importante é ser mãe.
Não importa a função que você exerça na sociedade. Mas lembre disso. Não crie filho para mais tarde eles estarem frustrados, decepcionados, porque a mãe foi ausente, porque faltou o carinho. Ah, mas tudo que ele precisava eu comprava. Não se trata de comprar, porque carinho não se compra, amor não se compra, mãe não se compra. Mãe se doa e sofre por esse amor doador. É uma capacidade incrível. É difícil, é verdade. A hora que a gente olha assim, diz, meu Deus, primeiro, como é que uma mulher quer ser mãe, imaginando aquela barriga que vai crescer, crescer, crescer ali, como é que suporta, como é que funciona isso? Mas nenhuma diz assim, eu não quero ver, eu não quero não, porque vai doer. Nem pensa nisso. O parto, então, meu Deus do céu, como é que é isso? Vai. E quando acalenta a criança, quando recebe a criança no colo, nos braços, esquece o sofrimento, esquece a dor. Eu lembro quando nós chegamos em casa, né, Arthurzinho, já do parto de Arthur, e escada, né, 3, né, apartamento, 3º andar, tudo escada, e agora? Lá vou eu achar alguém para subir Suzy. Como é que Suzy ia subir, não é, ali, aquelas escadas todas, e eu preocupado. Foi quando eu voltei, não achei ninguém. Quando eu voltei, Suzy estava lá em cima. Você subiu sozinha, porque Arthur chorou. Ela ouviu o choro de Arthur, pronto, foi suficiente. Mãe não vê obstáculos. Mãe não mede esforços para se sacrificar, para proteger. Assim também foi Joquebede, a mãe de Moisés. Você sabe que naquele tempo, Faraó tinha baixado um decreto que todos os meninos nascidos, filhos dos hebreus, deveriam ser mortos. Todos, só a menina que não, mas os meninos todos deveriam ser mortos. E Joquebede teve filho ali. E nasceu Moisés. E ela arriscou sua vida e guardou, escondeu Moisés. Chegou um ponto que ela não tinha como mais esconder. E o que ela fez? Preparou uma cecha, betumou a cecha, colocou Moisés ali dentro e colocou no rio Nilo. Olha que perigo. Mas ali era dizendo assim, Deus, eu fiz tudo que eu pude e agora eu tenho que fazer um ato extremo. Mas era um ato extremo também com muito amor, porque na expectativa dela alguém ia encontrar. E aí quem encontrou? A filha do faraó. Pegou Moisés e criou. E aí Miriam vai, né, e oferece a mãe para dar o leite. E aí ela mesma, Joquebede, é quem acaba criando seu próprio filho. Olha só como Deus faz. Lembra daquela história também que está lá em 1 Reis? 2 mulheres, 2 prostitutas, tiveram filhos de idades próximas, dias próximos. Só que uma delas dormiu por cima do filho, o filho morreu. Ela foi lá de madrugada, trocou o filho da outra, pegou o filho vivo, colocou o filho morto dela ao lado daquela outra mãe. E quando o dia amanheceu, que aquela mãe que viu o filho morto, ela olhou e de dia viu aquele filho não era dela. A situação foi levada para Salomão, para que ele julgasse o caso, né? E aí aquela mãe começou a contar a verdade, toda a história que havia se passado. E a outra que havia trocado disse o quê? Não, o filho é meu, o filho vivo é meu. E aí Salomão vai, sabiamente, Deus, assim, numa direção divina, diz o quê? Traga-me uma espada, divida o menino ao meio, e aí fica um cada parte. E a mãe disse o quê? Imediatamente, o instinto materno falou alto demais. Ela disse, não, que a criança fique com ela. Imediatamente a outra disse, não, pode partir ao meio. Não tinha mais dúvidas quem era a mãe verdadeira. Queridos, a Bíblia, ela fala dessa capacidade incrível da mãe. Essa capacidade divina da mãe. A atitude de Joquebede, incrível. Deus honrou e salvou essas 2 crianças. O amor de mãe é assim, supera limites. É difícil de explicar, mas é preciso viver e sentir essa vida de mãe, essa atitude de mãe, esse coração de mãe. Há também na Bíblia a história de Bispa, lá em 2 Rispa, em 2 Samuel 21, a partir do verso 8, você encontra, eu vou resumir aqui a história, mas que uma mãe que teve os seus 2 filhos mortos, porque Saul, o pai, né, o marido de Rispa, havia cometido um grande erro, e a nação de Israel estava sob pecado, e os gibeonitas pediram 7 homens israelitas, para que fossem mortos, como sendo assim, sabe, punindo pelo pecado de Saul. E aquela mãe que teve os seus 2 filhos e também 5 netos levados para serem mortos, como um ato de justiça mesmo, pelo que Saul havia feito aos gibeonitas.
Aquela mãe não podia impedir que seus filhos fossem mortos, mas ela foi para o local onde eles foram sacrificados, foram enforcados. Ela diz a Bíblia que ela colocou ali uma esteira e fez aquele lugar a sua cama, e não saiu dali, para que nem as aves, nem os animais tocassem nos corpos dos seus filhos. Ela passou meses ali. Olha que coisa incrível, que instinto, que atitude. Quem faria um negócio desse? Mãe. Talvez se eu perguntasse aqui, pedisse para você gravar um vídeo dizendo assim: o que você já fez por um filho assim, que você entende? Não, isso aqui foi coisa de Deus mesmo, foi coisa assim sobrenatural. Eu tenho certeza que você tem histórias para contar, porque Deus sempre leva assim a um nível mais alto. Parece loucura para os homens. Você vai contar e talvez alguém diga: foi mesmo, foi desse jeito, e você vai dizer: foi assim. A Bíblia conta histórias de várias mulheres, como Débora, por exemplo, juíza. Você pode ler também lá em Juízes 4, 5. Uma líder de Israel, juíza e profetisa. Ela ouvia Deus e possuía um coração de serva. Alguém que se levantou em meio a uma geração, um caos. Os homens todos parece que, cruzaram os braços. Mas Deus levantou essa mulher com ousadia, com coragem. Uma mulher intercessora, de oração, corajosa, ousada. E aí eu vejo, irmãos, 3 características claras nesse coração materno. Alguém que se coloca diante do Senhor, porque sabe que sem Ele está perdido, não consegue. Alguém que ama o filho, assim como Deus ama a humanidade. O amor de Deus é imenso, Ele ama a humanidade da mesma forma. Mas Deus deu à mulher a capacidade de amar seus filhos, com essa intensidade incrível. Você viu? Às vezes você fala com a sua mãe: ô mãe, não sei o que era para ter feito. Não, meu filho, está tudo bem. Mãe, é uma coisa incrível. Que amor é esse? É um amor de Deus no coração da mãe. Como não honrá-la? Como não amá-la? Como não cuidar? Como não lembrar e louvar a Deus? E o amor de mãe não está ligado somente a laços de sangue, mas é um laço divino. É sobretudo algo que nós não podemos esquecer. E eu queria encerrar, queridos, para a gente orar. Orar por pelo menos 4 características essenciais às mães. 4 características. Primeiro, o cuidado. Uma mãe que se esquece de seus filhos, jamais. E aí, foi o que nós lemos no começo, Isaías 49, 15. Acaso pode uma mulher esquecer o filho que amamenta? Acaso? Ou seja, quando o Senhor fala assim, Ele está dizendo, olha, é tão absurdo isso, mas vai que é quase impossível. A mãe cuida. Uma mãe que deixa de comer, de dormir, deixa de cuidar de si mesma, para cuidar dos seus filhos. E a alegria dela hoje é ver seus filhos bem cuidados, bem encaminhados, bem educados. É a ornamentação, é o adorno da mãe, da mulher, ver seus filhos bem. Nunca esquece nem o primeiro choro, nem o primeiro sorriso. Às vezes nós lá em casa ficamos perguntando coisas, e quando era pequenininho, né? Como é que foi, isso, aquilo, outro, tal. Mas é incrível a memória de Suzy. A memória de trazer pequenas lembranças, gestos, de como foi primeiro isso, como foi primeiro aquilo, porque guarda no coração. Há um depósito inesgotável de histórias, que talvez no momento não foram tão agradáveis, mas que agora contadas com tanta alegria, com saudade até, se tornam motivos de risadas, motivos de alegria, relembrar. Oremos também pela graça, essa graça que vem sobre a mãe, que a torna um ser tão puro, tão divino. A mãe lança seu olhar pela primeira vez, aquele rostinho, né? Aquela carinha tão pequena, e não importa o que você pense, eu acho, para a mãe é a coisa mais linda do mundo. É um presente, dádiva de Deus. É incrível. Ela sorri na mesma hora. O tempo passa, o filho muda, às vezes até aborrece mãe, às vezes dá algumas tristezas e decepções.
Às vezes o filho não lembra mais dos sacrifícios maternos, mas a mãe não esquece desse instinto materno e acolhe, e abraça, e cuida de novo, e faria tudo de novo. O Salmo 86, 5 diz: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para todos os que te invocam. Eu traria isso para a mãe, que ela é exatamente assim, é bondosa, perdoadora, rica em graça para todos os filhos que a procuram. Não rejeita o coração do filho, um pedido do filho. O amor tão inerente, o amor tão próprio, tão característico, tão incomparável de mãe. A palavra diz que Deus é amor, a essência de Deus é amor. Assim também o coração da mãe. Por isso as mães, elas se dedicam inteiramente aos seus filhos, porque é um coração amoroso, é um coração entregue, um coração que decidiu amar. E por fim, queridos, oremos pela justiça, porque assim como Deus ama, Ele corrige, assim também as mães devem também praticar a justiça. Não ser conivente, não defender simplesmente erros dos filhos. Você não está demonstrando amor já. Você já está acostumando mal, educando mal. E amanhã eles vão sofrer. E você também. É melhor que eles chorem hoje pelo não seu. Firme. Sem receios. Com segurança. O não, a disciplina é uma expressão de amor, porque Deus corrige a quem ama. Assim também nós, assim também você, mãe. Não se sinta pesada, nem cruel por isso. Não se sinta. Simplesmente exerça a justiça, sim. Tanto amor não pode negligenciar um princípio tão básico na educação. O não é também pedagógico. O não faz parte da caminhada. Dê um não e fique em paz. Não ceda a pressões. Ouça Deus. Deixe que Deus fale o seu coração. Além de zelar por sua autoridade, também respeite a autoridade paterna. Há mães que muitas vezes tomam decisões sozinhas. Esquece que o pai tem uma autoridade também. E mais, queridos, ser bom para filho não é fazer o que ele quer, é fazer o que Deus quer para a vida dele. É a melhor coisa que nós podemos fazer, que você, mãe, pode fazer. Seja firme nos propósitos de Deus na vida dos seus filhos, e amanhã Ele vai lhe agradecer, amanhã Ele vai entender. E por fim, queria só ler Deuteronômio 8:5, que diz: saibam, pois, em seu coração que, assim como o homem disciplina seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. As mães precisam aprender de Deus sobre o cuidado, a graça, o amor e a justiça. Que Ele os abençoe. Que Ele dê a você, mãe, cada vez mais, uma capacidade, sabe, incrível, com toda a sabedoria. E se você hoje lembra e pensa e percebe que algo saiu errado, não se culpe, não se condene. Não permita que a culpa invada a sua mente, que isso não vai lhe ajudar em nada, nem muito menos seu filho. Limpe seu coração, libere perdão por você mesmo. Não se culpe por isso, se perdoe. Perdoe seu filho pelos erros que ele tem cometido. Não olhe para ele com um olhar de condenação, mas também não diga que está tudo bem. Clame ao Senhor, juntos, se possível. Se não, dobre seus joelhos e ore. Mônica orou por Agostinho uns 30 anos. Quanto tempo faz que você ora pelos seus filhos? Qual o compromisso você tem tido de oração pelos seus filhos? Naquilo que nós falhamos, que você, mãe, falhou, saiba, Deus é poderoso, misericordioso, o suficiente para consertar, para reparar e trazer de volta o que se está perdido. Em nome de Jesus.